no livro de Gênesis, capítulo 41, do verso 38 em diante, diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir as roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Não é incrível isso? Imagina, em um dia você está numa cela, preso, cuidando de uma cadeia, e no outro você acorda. Você passa a ser a segunda pessoa mais importante de todo o Egito. Você recebe um anel que representa o poder, a assinatura do faraó, roupas de linho, o segundo carro daquele faraó. E as pessoas são obrigadas, convidadas a se ajoelharem perante você. Você já parou para pensar nisso? Que mudança de vida assim, que coisa incrível, que coisa extraordinária. Será que você gostaria de ter uma experiência como essa? De se tornar um governador, uma pessoa importante, uma pessoa próspera, uma pessoa de sucesso, saindo de uma cadeia ou de uma situação de adversidade onde ninguém mais acreditasse em você, e você se tornou um governador? Essa história realmente é impressionante, é uma história linda, é uma história impactante. Parece até um daqueles filmes de Hollywood, não é mesmo? Onde aquela mocinha pobre, que passa dificuldades, de repente descobre que é uma princesa, é uma filha de um grande milionário, de um grande rei, enfim, parece até conto de fadas. Mas a grande verdade é que essa é uma história real. E é uma história que não aconteceu como parece, né? Ele dormiu como um prisioneiro e acordou como um governador. O fato é que não foi dessa maneira que aconteceu. Dentro de tudo isso existia um processo. E esse processo começou em Gênesis 37, onde José teve um sonho. Vamos lá? Vamos ver qual foi o sonho de José. Aqui, no capítulo 37, diz assim: José teve um sonho e contou a seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais, e disse: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, então eu vi o meu molho se levantar e também ficar em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Se você não conhece essa história, leia Gênesis 37, que é impressionante. E os irmãos já não gostavam dele, tinham inveja dele por conta que Israel amava-o mais que os outros. Isso não está correto, mas enfim, dentro do contexto da palavra de Deus diz que José sofria a inveja dos seus irmãos. E José contava ao seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Logo mais ele era um fofoqueiro, não é verdade? E quando José contou seu sonho aos seus irmãos, despertou ainda mais a ira deles, a ponto de colocá-los dentro de um poço e depois vendê-lo como escravo. E isso aconteceu enquanto José tinha 17 anos. E dentro de todo esse processo, José foi vendido como escravo, foi servir na casa de Potifar, aprendendo tudo sobre gestão, sobre como cuidar, sobre como empreender.
e depois José foi prisioneiro numa cadeia. E todo esse processo durou 13 anos, longos 13 anos. E aos 30 anos, José foi abençoado. Ele viu o sonho dele se realizar. Aquele sonho que Deus colocou no coração dele, onde os seus irmãos sentiram inveja, sentiram ódio, quiseram humilhá-lo e não colocar nenhum crédito naquilo que Deus havia colocado em seu coração. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o sonho que Deus colocou dentro do teu coração? Que aparentemente parece que esse sonho não vai acontecer, ele não vai se realizar. Qual é o sonho? Qual é a situação que você está vivendo hoje? Que aparentemente parece que esse sonho não vai se realizar, que é impossível se realizar. E quantas vezes também você tem se sentido humilhado ou humilhada por pessoas e por situações das quais você começa a desacreditar daquilo que Deus falou para você? Eu quero dizer para você que, assim como na história de José, existia um processo. José, ele precisou servir na casa de Potifar, aprender a administrar os bens de Potifar. Ele precisou ser vendido pelos irmãos, ser jogado dentro de um poço. A história não está bem nessa ordem, mas enfim. Ele precisou ser preso, acusado de ter tocado na mulher de Potifar injustamente. Mas o que José fez durante todo esse processo? José, ele sempre fez o melhor que ele podia fazer no lugar onde ele estava. E sabe o que é mais incrível de tudo isso? É que José, além de ter sofrido tanto, ele entendeu aonde ele chegou, por que ele chegou, e o que também é extraordinário, ele perdoou os irmãos dele e entendeu que aquele foi o caminho que Deus permitiu que ele chegasse naquele ponto aonde ele estava. E agora eu quero dizer para você, na sua vida, talvez você tenha desejado ardentemente uma mudança na tua vida, que as coisas aconteçam, que a palavra de Deus se concretize, mas existe um processo. E nesse processo, muitas vezes você quer que a situação mude, mas Deus muitas vezes está usando essa situação para mudar você, para transformar você, para capacitar você, para que você de fato ocupe o lugar, a bênção, receba o sonho que Deus colocou na tua vida. E eu te pergunto agora, o que você tem feito nesse processo? Será que você tem reclamado das dificuldades? Será que você tem odiado as pessoas que talvez te colocaram em algumas situações difíceis? Será que você tem colocado mágoa no teu coração? Ou será que você tem confiado que você está passando num processo, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que o sonho que Deus colocou no seu coração, ele vai realizar, e que antes de você receber aquilo que Deus tem para você, você precisa estar pronto, você precisa se preparar. Deus está moldando você com suas próprias mãos, com situação, com circunstâncias que muitas vezes você não compreende e que talvez você acredite que seja impossível de realizar. Mas eu quero dizer para você que quando tudo parece impossível, é hora de Deus agir e que Deus está dirigindo a tua vida, está te moldando. Então, ao invés de reclamar, agradeça, confie, acredite que Deus tem o melhor para você, que Ele cuida de você e que o sonho dele vai se realizar sim, que você possa confiar e desenvolver a sua fé, fortalecer a sua confiança nele. Esse é o meu desejo e a minha oração para você. Excelente dia, confie no Senhor. Ele muda a situação e Ele muda você.